Muito bom, meus irmãos, estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Já se posiciona aí. Hoje estamos aqui felizes, estamos chegando até a sua casa, no seu trabalho. A TV Ágape é sempre uma festa, é sempre uma bênção. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus. Vá se ajeitando aí. Ó, dá o like aí, compartilha. Primeiro louvor, a TV Ágape começou. Crente. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Na sua casa, na sua família, se prepare. Aleluia. Eu creio em Deus. O que o olho não viu, nem ouvido ouviu, é o que Deus tem preparado pra você. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite sua fé, a fé nos leva. TV Ágape, toda quinta-feira aqui, você tem acompanhado conosco, tem sido uma bênção, né? Agora nos ajude aí a distribuir, a compartilhar. Aperta o like aí, manda no grupo de WhatsApp da sua família, dos seus amigos, da sua igreja. Quanto mais compartilhar, mais vida a gente alcança, ok? Dica de um profissional, vamos lá. Boa noite, pessoal, meu nome é Alisson e eu sou barbeiro profissional e vim dar uma dica para vocês. É sobre caspas. Muitos clientes nos procuram para estar resolvendo esse tipo de problema. De primeira mão, nós fazemos algumas perguntas sobre qual shampoo eles usam, se eles usam condicionador todos os dias, ou até mesmo se eles usam creme para pentear, ou até mesmo condicionador. Dentre essas perguntas, nós indicamos a troca do shampoo para uma marca melhor, não lavar o cabelo com o condicionador todos os dias, está lavando um dia sim, um dia não, e não está finalizando o cabelo com creme para pentear. Está usando pomada finalizadora ou um produto relacionado a esse. Se dentre essas dicas não der certo, nós indicamos também não dormir com o cabelo molhado, que também causa muito problema de caspas. E nós indicamos também não usar um boné com o cabelo molhado, ou até mesmo se você tiver o suor excessivo no couro cabeludo. Porque muitas das vezes a caspa ocorre em cabelos que tem um suor excessivo ou que tem muita oleosidade. E dentre essas dicas, se isso não der certo, nós indicamos estar procurando um dermatologista que vai estar passando um tratamento mais profundo
e aí você vai ter 100% do seu cabelo resolvido. Nós estamos localizados ali na Avenida Odir Aleixo, número 356, no bairro Ipiranga. Hoje eu trabalho junto com o Vitor, na barbearia Vitor Barbosa. Se vocês quiserem estar indo lá para agendar seu horário, ou cortar seu cabelo, ou saber de mais dicas, nos procure. Boa noite. Eu amo essas dicas de profissional, a gente aprende cada coisa, rapaz. Vamos conferir a agenda da igreja? Eu quero te ver aqui conosco. Confira aí os dias de culto. Vamos agora conferir a agenda da igreja. Você vai ver aqui no telão, vai acompanhar agora todos os cultos que nós temos aqui, ó. Segunda-feira, tá aí o culto de oração. De joelhos nós somos fortalecidos. Toda segunda-feira, 19h30, eu estou aqui, eu amo esse culto, estou aqui orando. Toda terça e quinta nós temos também culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito bem preparada, vai levar o evangelho até você, até a sua casa. Quando você quiser um culto, só nos procurar. Quarta-feira aqui, ó, 19h30, culto da vitória. Deus tem sempre uma palavra para você. E esse culto, nós temos um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. E Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira é o culto da palavra, culto de doutrina, culto de ensinamento. Eu mesmo compartilho aqui toda sexta-feira um capítulo da Bíblia, um personagem. É um estudo bíblico. Você que gosta da palavra, você que gosta de estudar, de aprender, esse culto é ideal aqui para você. No sábado, 2 cultos. O primeiro, às 17 horas, o culto dos adolescentes, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho que deve andar. E ainda no sábado, 19h30, o culto dos jovens, culto da mocidade. A mocidade se reúne aqui para louvar o Senhor, para compartilhar uma palavra. Venha participar conosco. Domingo, escola bíblica dominical, aí às 9 horas, esse culto aqui também é a base da igreja. Aqui é onde você recebe um conhecimento bíblico. E domingo nós encerramos às 19 horas com o culto da família, onde nós fazemos um culto de celebração ao Senhor, nós apresentamos a nossa semana e temos aqui também o projeto social Ágape. Esse projeto aqui tem ajudado muitas famílias carentes, levam alimento, levam roupas, enfim. Eu quero louvar a Deus por esse projeto aí. Meus irmãos, aqui está a agenda da igreja. A igreja também tem um site, www.ibagape.com. Nós temos também 2 programas de rádio aqui na cidade. Às 11 horas a Rádio Liberdade FM e às 14 horas a Rádio Cultura FM. Ok? Está aí a agenda da igreja. Eu espero você. Salmo 84. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Então eu te aguardo aqui. Eu estou sempre na porta ali, aperto a mão de todo mundo e quero apertar a sua, hein? Te quero aqui conosco. Agora que você viu a agenda, vamos ver um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio? Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou um justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. E coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores Eu virão, sei, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Eu creio em Deus. Creio em Deus.
Viu o que Deus tem feito aqui no nosso meio? A Igreja Batista Ágape é a igreja da sua família. Estou falando que o tempo voa? Olha aí. Então não deixe o programa acabar sem você dar o like, sem você compartilhar. Agora é o testemunho para a gente ter a nossa fé edificada. Boa noite, pessoal. A paz para todos aí. Meu nome é Marcelo. Muitos me conhecem, outros não. Eu venho aqui dar meu testemunho e falar as boas novas que Deus vem praticando em minha vida, vem fazendo em meu decorrer do meu tempo, em minha vida. Olha, meu testemunho é algo assim que muitas pessoas, muitas famílias passam ou já passaram, mas que não é nada normal. Para muitos é normal, para outros não. Eu vou começar assim desde o início, mais detalhado, para que muitos possam entender a direção que eu possa ter tomado e o caminho que muitos às vezes poderão tomar ou possa ter tomado também e que possam estar evitando entrar nessa vida. Eu com 16 a 17 anos, eu fui pai. Então com 15 para 16, eu saí de casa novo, parei meus estudos e juntei com a minha primeira esposa. Novamente com 16 aos 17, a minha primeira menina nasceu. E nesse relacionamento a gente veio a ficar juntas durante 10 anos. Nesses 10 anos a gente veio a gerar mais 2 filhas. Então, total, 3 meninas eu tenho. Hoje uma tem 12, uma tem 8 e outra tem 6. No meu primeiro relacionamento, foi um relacionamento bacana, um relacionamento assim tranquilo, bem trabalhado, trabalhava pra caramba, sempre fui trabalhador, honesto, um cara guerreiro, corria atrás daquilo que eu queria. Não tinha ambição por nada, e sim pelo trabalho sustentar minha família. Geladeira ficava cheia, minhas coisas ficavam tudo bacana. Só que chegou um certo tempo, a gente passou a ter muitas amizades dentro de casa para bebedeira, para beber. Dava todo fim de semana, a gente precisava beber uma cerveja e nisso chamava bastantes amigos. Sem aquilo ali parece que não tinha mais alegria no nosso fim de semana. E como eu venho voltando ao tempo, no começo de tudo, eu era o garoto do bairro assim, que sempre saiu fora de drogas, de bebedeira eu evitava, eu gostava muito de jogar bola e trabalhar. Então eu era um exemplo para muitos ali no bairro. E nesse fim do meu relacionamento de 10 anos, quase chegando ao fim, a gente fazia muitas festas dentro de casa. E um desses dias, era um sábado, um amigo nosso veio com uma dola de pó e me ofereceu. E nesse dia eu neguei, eu falei, não, muito obrigado, não mexo com isso, não quero. Passou-se uma semana, novamente na semana da frente, a mesma pessoa veio e me ofereceu novamente, dentro da minha casa. Novamente, vamos, eu não, muito obrigado, eu não quero. Se passaram mais uma semana a gente fazendo outro churrasco, bebedeira, e ele veio novamente, a mesma pessoa. Vamos, é bom. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, por curiosidade, me dá aí, deixa eu experimentar. A partir daquele dia, o primeiro tiro que eu dei, o primeiro teco, como se diz, aquilo ali me deu uma euforia, me deu uma alegria, me deu uma sensação diferente. Não me parecia eu estar noiado, não me parecia eu estar drogado, mas me parecia eu estar disposto a estar bebendo, a estar conversando, a estar rindo, a estar alegre com todos ali e virar noites, sem que ninguém percebesse. Só que com o decorrer do tempo, isso foi atrapalhando em várias coisas, a trabalho e também no meu relacionamento. Nisso, o meu relacionamento de 10 anos tinha chegado ao fim e eu continuei agarrado no pó. Dava uma quarta-feira, eu gostava de usar, dava um sábado, um domingo, eu gostava de usar, ia sair sempre no fim de alguma coisa, eu gostava de usar. Tinha vezes que eu passava a noite virada, cheirando, para ir trabalhar no outro dia. Trabalhava no outro dia super mal, super ressaqueado, mas não deixava transparecer que era droga, porque no início você não consegue, e ninguém consegue ver, nem saber, nem observar que isso é droga, somente você. Só que a partir do momento que você passa a ser dependente dela, porque a droga ela é o seguinte, ela é algo como se fosse um relacionamento. No começo você passa a só ficar. De repente você se vê namorando, porque aí você quer ela todo dia na semana. Pelo menos 2, 3 vezes na semana, como se fosse um namoro. E quando você se vê, você já se vê casado com a droga, porque aí você já quer ela todos os dias. Todos os dias você tem que ver a droga. Ou seja, um casamento não é uma droga, mas eu falo pelo formato de todos os dias você estar junto com a pessoa que você está ali dentro da sua casa, você teria que estar com a droga também. Então aquilo ali foi me atrapalhando bastante. Eu vim a ter um segundo relacionamento, montei uma fábrica para mim de móveis rústicos, de pallet. E
continuei na drogaiada, continuei na farra e através disso dava uma briga, dava um probleminha dentro de casa, meu consolo era a droga. Eu saía para a droga e vivia para a droga. Acabou assim que meu relacionamento, meu segundo relacionamento novamente veio a ter um fim pela droga. E nesse ponto, antes de que pudesse ter o fim, a droga me levou a um certo requisito que eu passei para me sustentar o meu vício, que já estava tanto, que só o meu trabalho, eu não estava conseguindo mais sustentar meu vício. Quando consegui sustentar a minha casa e nem meu vício, eu passei a largar o meu trabalho e a vender. Eu passei a vender. Então assim, eu vendia para todos os lados. E chegou um certo ponto que eu me peguei bem dependente, mas bem dependente mesmo dessa droga. Eu vivia por ela. Eu já não almoçava, eu já não jantava, eu acordava já querendo a droga, às vezes eu nem dormia, passava a noite usando e já amanhecia usando e virava 2, 3 dias. Até um certo dia, um padrasto meu padrasto chegou em mim e perguntou se eu precisava de ajuda. E muitos também perguntavam para mim se eu precisava. Só que em relação a isso, eu já estava fazendo minha família toda sofrer. E você não vê que sua família sofre, mas todos estão te observando, estão vendo o sofrimento. E isso, minha mãe sofrendo de um lado, minha avó também sofrendo de outro, minha irmã também, que é bem apegada a mim, sofrendo de outro lado, meu irmão também, que é muito apegado, sofrendo. E minhas filhas todas vendo essa situação. E a gente fica focado, socado naquela droga, você não tem sentimento por nada nem por ninguém. O seu sentimento simplesmente acaba, o seu sentimento simplesmente desce por terra. Você fica atribulado só pela droga. Eu chegava em casa para estar com minhas meninas, eu falava, ô pai, eu não tenho sentimento por elas. Eu não sei o que é isso, eu não consigo ter, eu queria ser aquele pai novamente. Mas aí eu ficava com tanta vergonha, porque eu já estava com a droga, eu queria sair de perto. Então eu saía, não voltava para casa, ia usar minhas drogas. Nisso minha mãe e minha avó ficavam responsáveis pelas minhas filhas. Hoje eu tenho muito a agradecer a elas. E a minha irmã também e ao meu irmão, que sempre esteve comigo, meus tios e todos os parentes. E ao decorrer desse tempo, o meu padrasto veio e falou assim, ó, se você quiser, eu posso te ajudar. Porque assim, a minha vida eu tinha me endividado em pensão, tinha me endividado em muitas coisas. E ele falou comigo, ó, eu vou te ajudar, de certa forma, nisso, só que eu quero que você vá. Eu falei, tudo bem, eu fui para essa clínica, lá em Patos. Uma clínica muito boa, muito gostosa, muito legal de conviver. Não é uma clínica que você chega e fica esperando ser chamado, conversar, algo desse tipo. É uma clínica que você trabalha pelo foco da clínica, uma laboterapia. Não é que você trabalha, mas exerce uma ajuda para a clínica, para que você possa também esquecer seus problemas. E o trabalho lá simplesmente é ajudar na horta, na plantação de hortaliças, para que poderíamos vender todos os dias e tirar dali o sustento da clínica também, porque pelo governo, às vezes o governo atrasava a mandar algo e a gente não ficaria sem alimento. Então era uma clínica bastante bacana, uma clínica muito boa. E lá nessa clínica, com uma semana mais ou menos, precisava de um cozinheiro. Eu me ofereci a ser cozinheiro e eles me colocaram no cargo da cozinha, fiquei na cozinha, acordava todos os dias às 5 para cozinhar no fogão a lenha, barrear a panela, cozinhava, minha comida era ótima, excelente. E à noite também a mesma coisa. E o coordenador estava para sair da clínica e precisava colocar alguém na direção. E eu, primeira vez que eu estava na clínica, não entendia nada, mas também não tomava remédio, porque assim, eu era dependente da droga enquanto eu estava aqui com a droga. Fora dela, ela não me fazia falta. Eu fumava, quando eu fumava era quando eu usava droga. Fora isso, não me sentia vontade, necessidade de fazer isso. Então o coordenador virou para mim e falou, eu quero que você tome frente. Vamos conversar com os donos da clínica, você tome frente. E isso foi teve uma conversa e me colocaram na frente da clínica para eu poder tomar a frente ali, poder abrir um só por hoje, poder conversar, poder dar os remédios, as medicações, fazer um coordenador de uma clínica faz. E nisso eu me senti muito satisfeito e vi que Deus ali já estava agindo em minha vida, me mostrando um caminho, porque todo meio que você sentava e que todo mundo começava com a história, no fim aquela história sempre te gerava a mesma situação. E ele contava a dele, lá dele, lá dele, lá dele, e eu por um entendimento, para ter que abrir o entendimento na roda, todas as histórias que eram contadas, tudo te levava para um só caminho, que era o caminho da destruição, que era o caminho da lama, que a droga só te leva para a lama. E nisso eu me sentia bem já demais, já estava 4 meses quase na clínica, resolvi, por conta própria, sair. E saí, vim embora. Cheguei aqui, comecei a trabalhar, um serviço bacana, comecei a trabalhar com meu tio, que me deu muito apoio, muita força na loja. E através disso abrimos ele alugou um barracão para guardar os móveis, essas coisas, e
Eu, nessa toada que eu estava, fiquei responsável pelo barracão para trabalhar por conta própria. Nisso até essa oportunidade ele veio a me dar, através de Deus agindo em minha vida, fazendo com que meus trabalhos fluíssem. E eu comecei a fluir de uma certa forma tão gostosa, tão maravilhosa, só que um certo dia, e antes disso tudo, conheci uma pessoa também maravilhosa na minha vida, que hoje ela é minha mulher. Só que tínhamos até novamente terminado, porque eu, nesse meio tempo, voltei para as drogas. Só que chegando lá, já vou voltar ao assunto e já explicar. Conheci ela, trabalhava no centro, num trailer, agarrado com ela direto, a noite toda, bem dizer, e era muito trabalho, uma mulher muito agarradora, muito honesta. E aquilo ali me levava muita empolgação, eu tendo uma pessoa do meu lado que trabalhava muito, eu pagando minhas coisas em dias e tendo meu serviço, aquilo ali me gerou uma empolgação que um dia veio na minha mente, eu vou usar de novo para ver se é a mesma coisa. E o Marcelo usou novamente, só que eu não sentia a mesma coisa, eu senti um amargo, senti algo ruim. Só que, da mesma forma, me vi sentindo necessidade de voltar a usar pela primeira vez que eu usei novamente. Quando eu não tinha essa necessidade, eu sentia necessidade de usar novamente. Ia sair com um amigo para tomar uma cerveja, vamos cheirar um pó. Vamos fazer isso, vamos cheirar uma droga, vamos. Então, assim, eu agarrei novamente em tudo e acabei trazendo problemas familiares novamente dentro de casa. Com minha mãe, com a minha avó, com a minha irmã, com meu irmão, com a minha mulher, com a Tânia, que hoje é minha mulher novamente. E assim, nisso gerou o quê? Porque ela, eu falo novamente por quê? Porque ela aguentou muito, ela aguentou até bem dizer o fim. Porque em relação a estudo, eu já vou chegar lá, ela veio comigo o tempo todo, eu na droga eu falava, hoje eu não estou dando conta, e falava com ela, tá assim, vamos orar, vamos rezar, vamos entrar em oração, ela orava por mim, pedia para me segurar, me ajudava a ficar na casa dela, mas tinha dia que o inimigo me atentava tanto, de certa forma, que eu não conseguia ficar ao lado dela e nem ao lado de ninguém. Eu queria sair para a rua, eu queria usar minha droga. Só que, de uma forma assim, eu queria ir, mas o que eu queria ir não era eu querendo ir. Eu queria ficar, mas o ficar não conseguia segurar o ir. Então eu saía descabriado, decepcionado, mas ao mesmo tempo com uma alegria estranha, porque eu ia usar a droga. E isso foi chegando a um certo ponto, acarretando tanto problema que eu peguei e um dia usando droga na rua de madrugada, tinha acabado todo o meu dinheiro. Eu peguei e falei, pai, por desaforo, isso não está fazendo mais efeito, eu vou usar uma pedra. E eu estava com 10 reais somente no bolso. E esses 10 reais me fez parar em um local, numa boca de fumo. E quando eu cheguei lá para comprar, tinha um usuário. Eu falei com ele, você vai me ensinar a fumar, porque eu nunca fumei pedra. E ele falou para mim assim, amigo, não faz isso não, eu não vou te ensinar não, porque há 18 anos atrás eu falei que eu ia fumar só uma vez para experimentar e estou agarrado até hoje, já tentei sair de várias formas e até hoje não consegui. Eu falei, não tem problema não, vai ser só essa, é só porque eu quero viajar. E você me ensina e não tem problema. E ele, não vou ensinar, e pegou a pedra dele e eu peguei e saí andando atrás, caminho. Até eu fazer ele sentar, eu consegui fazer ele sentar e eu sentei ao lado dele, ele me mostrou como era, eu fiz. Na verdade, ele nem chegou a me mostrar, eu observei. Só que a inteligência da pessoa, quando quer fazer coisa errada, é tão grande, tão imensa, que ela consegue fazer. Eu observei ele fazendo e fiz. Quando aquilo bateu na minha mente buzinou. Eu lembro nitidamente que eu só falei assim, pai, me ajuda. E na minha mente veio a voz dele nítida, meu filho, eu nunca mais, eu jamais te abandonarei, sempre irei te ajudar. E aquilo ali me trouxe uma satisfação tão grande no momento, que aquele dia, se eu não me lembro, eu já não tinha mais dinheiro, tinha acabado tudo, eu fui embora para casa pensando naquilo. Só que antes disso tudo, eu era muito apegado a Deus. Eu, usando minhas drogas, eu vivia na garagem de casa, olhando para o céu, conversando com Deus, e o povo lá em casa ficava assim, você é psico, por Deus, o que você está fazendo aí? Vem para dentro, estou conversando com Deus, estou conversando com o Pai. Sempre fui dessa forma, só que assim, foi uma forma que eu deixei levar, que eu achava que era o certo, mas como se diz, Deus, Ele dá o livre hábito. Ele nos ama tanto que Ele nos dá o livre hábito, mesmo estando com a gente, mas o que você planta, você colhe. E Ele é tão honesto que o que você plantar, seja bom ou seja ruim, é o que você vai colher, estando com ele ou não estando com ele. Então assim, nisso eu comecei a usar pedra e não consegui parar com esse vício. Chegou um certo ponto, a minha avó me pôs para fora de casa, uma coisa que ela nunca faria comigo e nem com neto nenhum. Ela me pôs, ela já não estava aguentando.
e estava mais do que certo em fazer isso. E nisso minha mãe ficou agarrada, querendo me ajudar, a Tânia me agarrada, querendo me ajudar de todas as formas. E minha irmã também, bastante, sofrendo muito. Minha irmã tem muito problema de ansiedade, no serviço custava trabalhar, chorava bastante. Então assim, aquilo ali eu não via isso acontecer. E eu também no tempo eu estava, como se diz, pouco me lixando, né? Mas hoje eu sei que eu fiz totalmente errado. E o que eu busquei primeiramente foi pedir o perdão. Então antes disso tudo acontecer, um dia eu já sozinho, morando em um local sozinho, eu resolvi suicidar. E eu estava agarrado, subi na janela do prédio, terceiro andar, segurei de costas e me soltei. Quando eu me soltei, eu caí lá embaixo e vivo, não estava morto, vivo. E pensei comigo, pô, me arrebentei inteirinho e não morri. Agora já era. E aí eu pus a mão no rosto, eu tinha arrebentado a cabeça no chão, não tinha dado um corte, não tinha um sangramento. E Deus virou para mim e falou assim, levanta e ande. E eu com meu pé todo torto, eu fui forçando o meu pé. E meu pé foi estralando, e foi algo assim que eu vi que Deus estava agindo e Ele falando. E foi um milagre nítido. Meu pé quebrado voltou ao normal, ele foi tac, tac, tac e arretou. E quando ele arretou, veio na minha cabeça, agora eu levanto novamente e pulo. Quando veio isso na minha mente, ele falou, não, quando eu fui tentar, eu já não dei conta de levantar. A minha perna esquerda estava dobrada por baixo da perna direita, sem nenhum corte, sem nada. Só que foi preciso eu sair de onde eu estava com o SAMU, não consegui levantar. Chegando ao hospital, tem até uma irmã que chegou em mim, ela sabe também, e pediu para fazer uma oração. Eu falei que eu não queria, eu estava muito estressado. Ela perguntou como eu estava. No dia eu até falei com ela, eu não estou bem, eu estou mal, nem para morrer Deus me deixou. Mas ele acha que eu vou desistir, eu não vou desistir, eu vou tentar novamente. E nisso foi aonde o meu relacionamento veio ao fim. E eu cheguei no hospital, o Dr. Carlos falou assim, ó, foi uma fratura muito grave, você quebrou o fêmur, o joelho, a cabeça do joelho, vamos precisar fazer uma cirurgia, pôr placa, parafuso. No outro dia, 9 horas da manhã, entrei para a sala cirúrgica e nessa sala cirúrgica eu não vi nada, acordei 3 horas da tarde, se eu não me engano, foi 6 horas de cirurgia, voltei para o quarto. Só que no dia eu estava com uma porcaria, que quando a minha namorada chegou em mim até o hospital, quando eu tinha feito toda essa cagada, eu peguei, coloquei na mão dela e falei, guarda para mim, o grau de loucura que eu estava. E ela pegou, me olhou daquela forma, em vez de guardar, ela entregou para minha irmã. E minha irmã já desfez daquilo ali na hora. Foi uma bênção. E aí então aconteceu que, saindo do hospital, fui para casa, tornei, 2 dias após ter saído do hospital, fazer cagada novamente. Só que aquilo me tocou de uma forma que teve um dia que eu falei, eu vi comigo que Deus queria me usar de alguma forma, tinha um propósito em minha vida. E eu deixei com que Ele trabalhasse. E eu passei a frequentar a igreja e buscar propósitos com Deus. E eu dentro da igreja aceitei a Jesus. E aceitando a Jesus, minha vida já passou a mudar, porque antes disso eu já tinha recebido, eu pedia para Deus, eu recebi o perdão da minha avó, voltei para dentro de casa, recebi o perdão da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão e de todos os meus tios. E tive a capacidade, a coragem, a verdade que é da gente de dizer, de pedir perdão para todas aquelas pessoas que eu havia magoado no meu passado, com esse problema que eu trouxe para a minha vida, que eu busquei a ter esse problema. Então assim, e nisso minha vida foi mudando aos poucos. E até então o meu relacionamento ainda não tinha nada reatado. E eu na igreja, buscando com Deus e pedindo para que Deus fizesse o melhor. Que se fosse para eu e ela voltar também, que voltasse, se não fosse, colocasse alguém bacana na vida dela, tanto quanto na minha vida, que eu iria mudar daquele dia ali para frente. Então assim, o que eu buscava mesmo era mudança. E nisso eu comecei a vir na igreja todos os dias. E um belo dia lá em casa, eu estava frequentando outra igreja, que era a Cristo Vive, uma igreja muito bacana. E um belo dia lá em casa, num domingo, a minha prima, Samanta, que frequenta aqui, a Ágape, me chamou, falou, ó, Deus tem algo para você, Deus quer conversar com você, vamos na igreja. Eu falei, vamos sim, Samanta. E eu passei a vir na Ágape. Cheguei aqui, eu senti uma paz imensa, algo bem tremendo dentro de mim, meu coração queimando, que foi aonde eu comecei a frequentar aqui todos os dias, vim de segunda, quarta, sexta, domingo,
E nesse tempo todo, Deus falando comigo que eu teria minha vida toda formalizada novamente, para me manter meu foco, ficar firme, porque Ele tem uma proposta grande em minha vida, e passou a me dar controles, passou a me dar direção. E isso eu passei a ter entendimento, a ter discernimento de uma forma melhor de agir na vida. E com tudo isso, fazendo as coisas de uma forma certa, buscando querer o certo, hoje eu tenho o meu relacionamento reatado, estamos tudo bem. Tenho as minhas filhas ao meu lado, trato elas como um pai da forma que eu sempre quis tratar novamente. Toda vez é fim de semana sim, fim de semana não, estamos juntos, mas eu cuido delas igual eu cuidava, como um pai. Tenho um relacionamento muito, mas muito lindo e maravilhoso com a minha avó, com a minha mãe, com a minha irmã e com o meu irmão e com todos os meus tios dentro de casa. Então assim, eu voltei a ter tudo, como eu pedia para Deus, eu não quero ter grandezas, eu só quero ter minha família de novo, eu quero ter todo mundo de novo ao meu redor. Porque assim, eu quero ter, não quero o que o mundo oferece, eu quero o que o Senhor me oferece, eu quero coisas que o céu me oferece, que vai me levar para o reino do céu. Não o que o mundo me oferece para que eu possa viver no pecado. E isso Deus vem fazendo, vem trabalhando em minha vida. E assim, hoje com a graça do Senhor, com menos de 2 meses, eu comecei a andar novamente, e isso era para mim estar de cama, com 4 meses. Até hoje eu tive um retorno no médico. Esse retorno ele perguntou se eu estava andando, porque o calo ósseo ainda tá colando, mas está bem bom, não colou totalmente, mas eu estou andando sem meu suporte do joelho ou até sem muleta. E com a graça do nosso Senhor, nessa quinta-feira agora ele já vai me encaminhar para uma fisioterapia. Eu tenho mais 30 dias, ou seja, caso que era para me estar de cama, com 2 meses Deus me pôs de pé. E eu vindo para a igreja, com menos de 2 meses mais ou menos, o pastor Eliezer me convidou para vir a um domingo aqui na igreja. Eu não sabia o motivo, diz ele que queria conversar, e esse motivo era fazer um curso do batismo para me poder batizar. Vim, fiz o curso, me batizei, desci sobre as águas, a partir daí me tornei um novo homem. Minha vida está assim, está 100%, posso falar que está 100%, porque hoje eu não estou trabalhando, eu não tenho aqui condições de fazer muitas coisas, mas o que eu não tenho condições de fazer, Deus sempre supre. Então uma coisa que eu venho aprendendo, porque antes eu vivia muito por dinheiro aqui, dinheiro ali, não. Hoje eu sei que dinheiro não supre o que Deus supre, as necessidades que Deus supre. Hoje eu sei que eu posso estar com vontade de ter algo, ali na frente Deus já está suprindo aquilo ali para mim. E Ele sabe as necessidades do meu coração, Ele sabe as necessidades da minha vida e da sua também. Então assim, Deus vem suprindo tudo, a todo momento. Então nesses meses que eu estou parado, eu não passo necessidade de nada, não passo vontade de nada, porque nisso aí Deus vem suprindo a todo tempo, a todo momento. E vem me ajudando bastante, e vem colocando em minha vida vontade de poder estar ajudando todas as pessoas. Então graças a Deus batizei, desci pela água, estou batizado. E é isso. Eu tenho meu testemunho para deixar para vocês e graças a Deus eu estou bem. Já desde o ano passado, já vai para 5 meses que eu estou livre disso tudo. Não bebo, não fumo, não uso drogas. Sou um bom pai, sou um bom filho, sou um bom namorado, um bom esposo, sou um bom amigo e estou aqui na igreja firme e forte, estou no grupo do louvor da igreja, do coral da igreja, com o pastor João Nilson. Só tenho a agradecer as oportunidades que Deus vem colocando em minha vida. E eu peço para que todos vocês que possam estar vendo esse testemunho aí, que tem pessoas que passam por isso dentro de casa, na família, possam estar pedindo para estar vendo, para estar assistindo, porque Deus tem uma proposta muito grande, tem promessas grandes para vir e cumprir na vida dessas pessoas. Porque são pessoas boas, são pessoas maravilhosas, assim como eu, que entram nesse mundo. E por estar nesse mundo, ela é muito descriminalizada, muito deixada de lado. Mas a verdade é porque a droga faz isso com as pessoas, entendeu? Então, assim, busca a Deus primeiramente, porque só Deus pode te libertar desse vício, só Deus pode te curar desse vício, só Deus pode te dar uma vida nova, te dar um renovo. Amém? Vamos para mais um quadro aí da Adler. A Adler está com um quadro aí devocional, nos ensinando a entender um pouquinho mais um texto bíblico. Tem ajudado muita gente. Adler, qual que é a dica de hoje? Olá, irmãos, graça e paz. Hoje eu estou aqui para ajudar você mais uma vez com o seu devocional. Lembrando que nós estávamos estudando, esse tempo todo, o livro de João. E para encerrar esses estudos, hoje nós vamos falar sobre o último capítulo de João, capítulo 21, que fala sobre a crucificação, a ressurreição, quando Jesus ele aparece ali para os seus discípulos, em especial para Pedro. Abra sua Bíblia em João 21, no versículo 20, e veja o que fala. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus, porém, respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa?
Quanto a você, siga-me. Bem, essa passagem aqui é uma passagem posterior a um diálogo entre Pedro e João. Nós já até comentamos aqui nos devocionais sobre essa passagem. Jesus, na verdade, pergunta a Pedro por 3 vezes consecutivas se ele o ama. E Pedro responde assim: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele, nessas 3 vezes, nessas 3 respostas de Pedro, ele dá direcionamentos, ele dá ordenanças para Pedro. Uma ele manda Pedro cuidar das suas ovelhas, outra apacentar. Ele sempre fala para Pedro fazer alguma coisa para mostrar que Pedro de fato o amava. E aí em seguida Pedro vem e pergunta isso para ele. Fala: Senhor, e quanto àquele discípulo da ceia? O que o Senhor tem reservado para ele? E eu amo a forma como Jesus, ele às vezes nos corta, né? Ele nos responde. Ele fala assim: Pedro, o que isso te importa? Eu estou te dando um direcionamento, eu quero que você siga esse direcionamento. Quanto a outro discípulo, não te importa, não interessa o que eu tenho para ele, interessa o que eu tenho para você. E essa é a mensagem de hoje. Às vezes, quando nós começamos a caminhar com Cristo, nós entendemos tanto, nós começamos a compreender a essência da verdade, que nós queremos também levar isso para o nosso irmão. Nem é por mal, né? Mas às vezes a gente está tão preocupado em aplicar a verdade de Cristo na vida do outro, que nós esquecemos da verdade de Deus nas nossas vidas. A gente se preocupa com o chamado do outro, com o propósito do outro, com a vida do outro, com o ministério do outro. E às vezes acaba se esquecendo do que Deus direcionou para a gente. Nós devemos dar ouvido à direção que Deus colocou nos nossos corações e nas nossas mãos, e não na vida do outro. É claro que a Bíblia também nos ensina a exortar em amor, a cuidar, a acusar o pecado, né? No caso, a denunciar o pecado, tudo isso em amor. Mas, em primeiro lugar, o Evangelho, ele é para você, ele é para mudar a sua vida. E assim, quando você tiver a sua vida mudada, você poderá alcançar outras pessoas. Você poderá ajudar outras pessoas. Você poderá exortar em amor outras pessoas. Então, o recado que eu tenho para você é esse: examine a si mesmo. A palavra diz em 2 Coríntios que essa é uma das formas de buscar a aprovação de Deus, quando nós examinamos a nós mesmos. E assim como Jesus falou, que você esteja atento ao direcionamento que Ele colocou sobre a sua vida. E como é que você pode fazer isso? Seu devocional, seu momento de secreto com Deus. Quando você vai lendo a Bíblia, né, vai adorando, vai orando a Deus em seu secreto, você vai conhecendo a essência dele e automaticamente você vai entendendo o que ele quer para a sua vida. Então que você se apegue a isso e use disso para salvar a você mesmo e depois para levar o Evangelho a outras pessoas. E a dica que eu tenho para dar para você hoje, na verdade ela está mais atrelada a uma atitude, que é perseverar. Devocional não é fácil, não é um hábito fácil. Hoje nós estamos aí no mundo do corre-corre, né? É difícil a gente parar para fazer alguma coisa com qualidade, porque nós estamos sempre muito atarefados. Existem dias que nós estamos frios, espiritualmente falando. Existem dias que nós estamos tristes. Não é sempre que você quer fazer um devocional, isso é lógico. Mas a chave para você conseguir encontrar a Cristo diariamente é insistir no seu devocional. Persevere, faça todos os dias, coloque ele como prioridade. E todas as dicas que eu te dei aqui, elas estão atreladas a isso. Persevere, faça isso com excelência e coloque o seu devocional como hábito, como prática no seu dia a dia. Em Tiago 1:25, tem uma passagem que fala sobre isso. Nós vamos ler também para complementar o entendimento. Abrindo a sua Bíblia, que fala bem assim: se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Então, a palavra de Deus nos garante que se nós estivermos perseverantes, se nós perseverarmos em fazer nosso devocional todos os dias, nós seremos felizes, porque nós vamos começar a colocar em prática a verdade que nos liberta. Então, que hoje você coloque no seu coração, Jesus, Ele quer que você persevere, Ele quer que você continue. Por mais que seja difícil criar esse hábito de devocional, tenha essa perseverança, eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. E outras pessoas, no momento certo, também colherão os frutos do seu devocional, que é o que importa no Evangelho também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo de João e continue assistindo, tenho certeza que tem muita coisa para te edificar ainda nesse programa. Fique com Deus. Estamos quase chegando ao fim da TV Ágape dessa quinta-feira, mas não fica triste não, quinta-feira tem mais. Agora é a última canção, último louvor e logo após tem uma palavra aqui que vai edificar a sua fé. Última canção.
Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Na verdade, eu quero compartilhar uma série de mensagens sobre a ressurreição de Lázaro. Esse texto muito conhecido, mas ele é tão rico, irmãos. Eu quero falar com você aqui a cada semana, quero falar sobre Marta e Maria, eu quero falar sobre Jesus, eu quero falar sobre Lázaro. Enfim, é tanta riqueza nesse texto que a gente não pode correr. Então hoje eu quero, na introdução dessa palavra, eu quero ler com você João capítulo 11, diz assim, ó: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja por ela glorificado. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde Jesus estava. Querido, vamos aprender algumas coisas aqui. Essa história é muito conhecida, como eu disse. Jesus, ele amava uma família. Essa família tinha 3 pessoas: Lázaro, Marta e Maria. Eles moravam na aldeia de Betânia, uma aldeia mais ou menos a 30 quilômetros de Jerusalém, e é notório a amizade que Jesus tinha com essa família. No mínimo 2 vezes você vai ver Jesus se hospedando ou ficando na casa deles ou estando na companhia deles. E o texto
afirma que Jesus os amava. Então não era uma família qualquer, era uma família que Jesus amava, que Jesus tinha um vínculo. Mas mesmo sendo amado por Jesus, mesmo tendo a companhia de Jesus, Lázaro ficou doente. Lázaro ficou enfermo e a enfermidade foi tão séria que o levou à morte. Então aqui eu já aprendo alguma coisa. Mesmo sendo amados por Jesus, nós estamos sujeitos a problemas e dificuldades. A gente às vezes acha que só porque Jesus é nosso amigo, nós somos amigos de Jesus, nós temos intimidade com Ele, a gente acha que nós estamos imunes aos problemas. De maneira nenhuma, irmãos. De maneira nenhuma. A luta vai chegar para todo mundo e aqui é a maior prova disso. Mesmo sendo amados por Jesus, a enfermidade chegou na casa dessa família. E agora Lázaro está doente, essas irmãs agora têm um problema em casa, tem um doente em casa. Geralmente quando uma casa tem um doente, irmãos, a rotina da casa toda muda. Quando nós temos uma dificuldade, um problema, uma crise, toda a nossa rotina muda. A gente não consegue trabalhar mais do mesmo jeito, a gente não consegue viver mais do mesmo jeito, ou seja, um problema afeta toda a nossa vida. Então agora Marta e Maria, por ter um doente em casa, por ter um enfermo em casa, a vida delas foi toda alterada. Agora, por que Lázaro adoeceu? A Bíblia não diz o motivo e nem qual era a enfermidade, mas no contexto bíblico era natural as pessoas ficarem enfermas. Por quê? Não tinha a higiene que nós temos hoje, não tinha toda a segurança, todo o amparo, mas agora o texto vai dizer que Lázaro vai morrer. Ele começa enfermo, mas agora ele morre. Enquanto Lázaro estava enfermo, dava para esconder, mas agora não dava mais. Olha, irmãos, tem momentos nas nossas vidas que a gente até consegue esconder, não é? Às vezes nós estamos na igreja, nós somos amados por Jesus, mas a gente tem um problema em casa que ninguém sabe. A gente esconde, a gente não quer falar, mas chega uma hora, irmãos, que não dá mais. Chega uma hora que o problema se torna tão sério, chega uma hora que a crise pega uma proporção tão grande que agora não dá mais para esconder. Como que você esconde um divórcio? Como que você descobre, como que você esconde uma homossexualidade? Como que você esconde um desemprego? Como que você esconde um vício nas drogas? Marta e Maria agora estão vivendo isso, o irmão morreu. Só que eu acho interessante aqui no texto, que antes de Lázaro morrer, antes dele morrer, quando ele fica enfermo, essas duas irmãs chamam um mensageiro e manda ele avisar a Cristo que Lázaro está enfermo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Ainda bem que naquela família tinha alguém que se lembrou de Jesus. Ainda bem que naquela família tinha alguém que mandou uma mensagem para Jesus. Hoje, nós não precisamos mandar mensagem, mandar um mensageiro, não, hoje nós oramos. Hoje nós podemos falar com Deus. Sabe o que eu quero falar com você no início dessa mensagem? Quem sabe tem um enfermo na sua casa, tem uma dificuldade na tua vida, tem algo que está morrendo. Não espera morrer não, meu amigo. Dobra seu joelho, fala com Deus, vai orar, vai buscar Jesus. Ele tem o recurso, Ele tem a solução, Ele pode trazer esperança para você. Marta e Maria me ensinam isso. Se eu sou amigo de Jesus, se eu sou íntimo de Jesus, eu não vou deixar a morte chegar não, eu vou mandar uma mensagem para Ele, eu vou orar, e certamente Deus está falando com você agora. Você que está me ouvindo aí, vai dobrar o seu joelho, vai apresentar o seu Lázaro, vai apresentar essa situação aí, não espera o pior chegar não, fala com Deus, manda uma mensagem para Ele, porque o nosso Deus, Ele tudo ouve, Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus está na Pérea. Só você ler João 10, que é o capítulo anterior, e da Pérea até Betânia dá 35 a 40 quilômetros. E esse mensageiro vai até Jesus. Provavelmente, quando o mensageiro sai, Lázaro morre. Aí o mensageiro chega lá e fala: Jesus, você conhece Marta e Maria? Jesus disse: eu conheço. Então, o irmão dela está doente e elas pediram para você ir lá.
Aí Jesus disse, fala para elas que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aí o mensageiro voltou mais um dia, só aí Deus deu 2 dias. E a Bíblia vai dizer que Jesus ainda ficou mais 2 dias lá. Aí, irmãos, quando o mensageiro volta, qual que era a mensagem que ele tinha que dar para Marta e Maria? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Só que quando o mensageiro chega na casa, ele percebe que tem algo estranho, tem muita gente. Quando ele chega ali, o mensageiro, ele percebe que Lázaro está morto. Aí as irmãs chegam até ele e perguntam, mensageiro, o que Jesus falou? Qual foi a palavra dele? Imagina o mensageiro. Jesus falou que ele não ia... Aí olhava para ele morto. Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas Lázaro morreu. E agora? Marta e Maria acabaram de ouvir da boca do mensageiro que Jesus disse que não era para a morte, mas os olhos deles estão vendo morte. E agora, em quem eu acredito? Naquilo que eu ouvi de Jesus ou naquilo que os meus olhos estão vendo? Talvez essa seja a sua história. Jesus disse que não ia morrer, mas morreu. Jesus disse que ia fazer, mas não fez. Jesus falou que ia curar, não curou. Jesus falou que ia salvar, mas até agora não salvou. Nem sempre a realidade daquilo que a gente enxerga é de acordo com aquilo que a gente ouviu de Jesus. O que fazer? Desanimar? Murmurar? Retroceder? Eu sei que Deus está falando com alguém agora. Jesus te prometeu algo, mas os seus olhos hoje estão contemplando tudo o contrário. Mas sabe o que eu vim pregar para você aqui nesse dia, querido? A gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente vive pela fé. Ainda que os meus olhos estejam contemplando morte, eu ainda creio naquilo que Jesus me falou, eu ainda creio na palavra de Jesus. Ainda que Lázaro tenha morrido, se Jesus falou que não é para a morte, até na morte Deus tem um propósito, até naquilo que eu não queria que acontecesse, Deus vai fazer algo bom, porque como o próprio Jesus falou, que Ele é a ressurreição e a vida, ainda que Lázaro tenha morrido, Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Não se abata por aquilo que os seus olhos estão vendo, não se abata pela situação atual, continue crendo naquilo que Jesus falou, porque Jesus não mente e a palavra dele é verdadeira. E para nós concluirmos, Jesus ainda esperou 2 dias antes de vir. Por isso que demorou 4 dias. O mensageiro saiu, Lázaro morre, 1 dia. Ele voltou, 2 dias. Mais 2 dias que Jesus que fica lá, 4. Sabe o que eu quero falar para a gente encerrar aqui? Querido, até na demora Deus tem um plano e um propósito. Até na demora. Por quê, pastor? Vou dar só um motivo para a gente encerrar. Se Jesus vem quando Lázaro está enfermo, quem é que veria esse milagre? Marta e Maria e os discípulos. Vão chutar aí 15 pessoas. Mas quando Jesus vem depois de Lázaro morto, depois de 4 dias, há uma multidão. Então aqui eu ensino algo que a gente encerra. Sabe por que Jesus às vezes demora? Porque aquilo que Jesus quer fazer na sua vida não é para pouca pessoa saber não, é para muita gente saber. Porque Deus vai fazer algo tão grande, tão poderoso, que muitas pessoas serão edificadas, muitas pessoas serão impactadas. Por isso que tem hora que Jesus aparentemente demora. Ele não está demorando não, é porque o que Ele vai fazer é tão grande, que vai edificar e abençoar mais pessoas. Até na demora, Deus tem um plano. Até na demora, Deus tem um propósito maior. Então, se você tem algo morrendo na sua casa, manda um recado para Jesus. Ele pode te ouvir, Ele pode mudar essa história. E se você ouviu algo de Jesus e hoje a sua vista não vê nada disso, continue crendo, porque Ele é poderoso. Até se estiver morto, Ele ressuscita o Lázaro. E se Ele está demorando, calma, Ele tem um plano, Ele tem um propósito maior. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Quero te agradecer por essa palavra que nós ouvimos aqui hoje. Às vezes, como Marta e Maria, nós
somos amados por Ti, nós temos intimidade contigo, mas mesmo assim vem um problema, vem uma crise, nós somos acometidos de tantas dificuldades, Senhor. Mas eu posso levar o problema até o Senhor. Se eu orar, se eu falar contigo, o Senhor sempre nos ouve. Pai, e hoje eu aprendi que nem sempre aquilo que os meus olhos veem é aquilo que o Senhor me disse. Agora que é necessário a fé, agora que é necessário eu acreditar naquilo que o Senhor me falou. E mesmo quando parecer que o Senhor está demorando, eu vou continuar crendo, porque a tua demora significa que o Senhor tem algo maior para realizar. Eu quero apresentar essa pessoa que ouviu essa palavra, quem sabe ela está fraca, está abatida, está triste, Senhor. Que o Senhor venha alegrar o coração dela. Pai, essa pessoa que está desempregada, às vezes não tem nem dinheiro para levar o pão para dentro de casa, que o Senhor supra essa necessidade. Essa pessoa que está sofrendo na área familiar, que o Senhor traga paz. Essa pessoa que perdeu o sentido da vida, que elas possam confiar no plano que o Senhor tem na vida delas. Aqueles que estão afastados, que eles possam se reconciliar hoje. Eu abençoo, Senhor, o teu povo e declaro toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém. Assim a gente se despede. Espero que você tenha gostado. Permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana. A TV Ágape terminou. Um abração, paz do Senhor. Deus te abençoe.